Bom, são 8h14. O Silvério já está me xingando aqui, já tá, que hoje ele está arrochado, tem jogo do Brasil e ele vai ficar vendo o jogo, quer chegar cedo na redação. Bom dia, Silvério, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo. Vamos lá, diga as novidades aí de hoje. Olá, Santana. Olá, encerrando mais uma semana. Expectativa aí do jogo Brasil, se bem que eu não tenho o menor entusiasmo pela seleção brasileira, mas de qualquer maneira eu me associo aos os apreciadores da pelota. Bom, Santana, a política andando aí, há uma expectativa muito grande aí de antecipação da diplomação do Lula. Tá rolando nas redes sociais aí um comentário de uma influência e uma dessas bambamãs aí metida intelectual que falou no Monark, que é um dos apresentadores aí de podcast mais acessado do país. Ela disse, entre outras coisas, por que o Lula antecipou a diplomação. Foi lá na Suprema Corte e pediu para antecipar. Porque ele quer encontrar com o Biden e ele não pode ir nos Estados Unidos, porque lá ele tem processo contra a Lava Jato, uma série de coisas. E ele correria risco de ser preso ou ter uma abordagem lá da justiça. Aí ele precisa de imunidade diplomática. E depois de diplomado, ele tem imunidade diplomática. Então, é o que está rolando aí. É só uma curiosidade aí para mais uma da lenda urbana, que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira mais, que o próximo virou uma confusão. Mas, ainda sobre Lula, vai ser o Haddad mesmo, foi anunciado, vai ser o Haddad. Desde o início eu vim bancando isso na coluna do Hoje, na coluna xadrez do jornal Hoje, que o Haddad seria escolhido. Por quê? Porque o Haddad vai fazer o que o Lula mandar. E o Lula havia dito a semana passada que está se lixando do negócio de mercado. Está preocupado, ele não quer saber do negócio de déficit, ele quer cumprir o que ele disse, e que é tipicamente da esquerda. A esquerda é o seguinte, não tem dinheiro, vai tomar emprestado, depois, não, prega moratória, calote da dívida, enfim. Isso é típico do pensamento de esquerda. Então, só que o país hoje é outro. Não sei como é que vai ser. Então, a expectativa é essa. O Haddad é ministro da Economia, o Mercadante da Casa Civil, o Múcio na Defesa e vai por aí afora. Esses são os mais, digamos assim, estratégicos, mais importantes. Bom? Sigamos. Hoje é aniversário da Cidade Ocidental, você está sabendo? Não estou, eu não acompanho. A Cidade Ocidental hoje parece que foi aos 29 anos, ela foi emancipada 2 anos antes de Valparaíso, viu? Então, nosso abraço aí, já tinha falado, nosso abraço aí à Cidade Ocidental. 29 anos de emancipação. Bom, agora... Parabéns à população de Cidade Ocidental. Isso aí. Os amigos aí, vizinhos nossos aí de Valparaíso. Que a cidade prospere, continue prosperando e que tenha sempre um papel importante do ponto de vista político, econômico e social aí nesse entorno tão complicado. Mas parabéns à cidade ocidental pelos seus 29 anos. É isso aí. Como é que está o nosso governador, cara? Foi fazer uma cirurgia? O que houve com o Caiado? Ele estava despachando normalmente, mas ele já vinha fazendo uma bateria de exames. Aqueles exames que normalmente as pessoas da nossa idade acabam fazendo. E ele estava sentindo uma pulsação, um negócio diferente no peito. Aí fizeram um exame mais minucioso e descobriram que ele estava com algum problema numa aorta daquelas veias e correu com ele para São Paulo. Chegou lá, porque não é uma cirurgia simples, é um marca-passo, né?
Só que a atividade do Caiado, a partir de agora, ele não vai ter mais aqueles esforços que ele fazia, né? Ia para a fazenda, aquela vida estressante, porque ao contrário do que muita gente pensa, vida de político não é fácil, principalmente quem está no executivo. Pergunta a qualquer um desses prefeitos, por pior que seja o prefeito ou por melhor que seja, pergunta como é que é a vida deles. É É um complicado. negócio assim, é muita responsabilidade. O cara ou fica careca ou envelhece rapidamente. Com Em certeza 4 anos. envelhece, né? Em 4 anos o cara fica velho demais, entendeu? É, Não tem porque jeito. o estresse é muito, a tensão é muita, a cobrança é muito. Tá Tem que ter certo. muita vocação, tem que ser vocacionado. Por isso que eu, 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 eu tenho uma certa limitação nas críticas que eu faço aos gestores públicos. Eu vejo cada bobagem aí que falam, porque as pessoas não conhecem. Eu já fui secretário, não tinha hora, chegava no governo, só saía à tarde da noite. Então, assim, as demandas não cessam e chega em casa ainda tem telefonema, chateação, enfim. Não é Tem fácil. nem final de É semana, né, cara? Ministério Público de um lado, tornando a paciência, a população pressionando por demandas, aí você fica entre atender as demandas na lei, aí não, é difícil mais, muito complicado, muito complicado. Eu conheci um amigo, Silvestre, que era assessor de um deputado, entendeu? E aí, no final de semana, tentaram falar com ele e o telefone dele estava desligado. Aí, quando chegou na segunda-feira, o deputado perguntou para ele: Ué, vem cá, você não atendeu os telefones no final de semana, né? Ele falou: Não, eu trabalho de segunda a sexta aqui. Ah, é? Então tá demitido, tchau. Você é meu assessor, pô. Assessor é de 24 horas, não tem esse negócio de segunda a sexta, não, pô. Não, não tem esse negócio não. Então o cara Vou botar dançou. um exemplo aqui, ó. Eu, eu saio do jornal, entro no jornal cedo, saio do jornal à noite, chego em casa, mal chego em casa, isso quando não tem que parar no meio da estrada, porque eu moro na região metropolitana de Goiânia, tenho que fazer um trajeto 37 quilômetros todos os dias, ida e volta. Brasília é Então Valparaíso. são quase 80 quilômetros que eu rodo todos os dias. Aí ainda tem que atender ainda, às vezes é uma demanda do portal, e olha que eu não sou o editor geral, hein? Hum. Mas é por ter mais experiência, eu acabo sendo mais onerado. Aí os repórteres jovens que não tem fonte, aí eu tenho que estar checando, enfim. Então você não para, não para. Tem dia que eu vou dormir 11 horas da meia-noite, por aí. Aliás, é o horário que eu durmo, Eu também. praticamente todos os dias. Bom, por falar em não Mas dormir, vamos ver, em não dormir, o transporte urbano do entorno vai demorar, parceiro? Não vai ter solução, não? vai. Essa expectativa aí e tal, aí fez esse estardalhaço todo, aí jogou água na fervura. Aí o que o governo do Distrito Federal fez? Devolveu a gestão do transporte urbano do entorno para a NTT. NTT. Que, por A sua vez, NTT, por sua vez, vai esperar o governo federal para ver o que vai fazer. e até lá? Enquanto isso, Ronaldo Caiado tem que tomar posse para o segundo mandato, Ibanez tem que tomar posse para o segundo mandato, agendar para ambos discutirem isso com a NTT. Bom, então, está achando que vai ter solução? Por enquanto, está congelado, mas isso vai ficar por pouco tempo. Porque as empresas vão correr atrás. Vão logo começar a pressionar. Já estão pressionando. Já tiveram uma comissão teve com o Lula, com o pessoal da transição, não propriamente com o Lula, pedindo que o setor seja subsidiado no país todo. Que maravilha, o né, setor cara? seja subsidiado pelo governo e passe a usar ônibus que não tem emissão de carbono, ou seja, ônibus elétrico. Mas essa ladainha, né? Todo ano, cara. Todo ano é isso. Todo ano eles prometem, vão renovar a frota, vão fazer acontecer, ganham Pois dinheiro e. Essa comissão já teve lá na comissão de transição. E como o Lula já disse que vai governar para os pobres,
Tem uma tendência, a expectativa desse pessoal é que ele atenda essas demandas. Só que isso é muito difícil para ser implantado, tem que ter licitação, tem que fabricar, tem que ver a disponibilidade de energia. Em Goiás, por exemplo, a gente agora vamos ver, né, que a Equatorial comprou a Enel, tomou aí dos italianos, vamos ver se melhora, mas a gente tem um problema de demanda de energia muito grande, principalmente nessas concentrações urbanas. Então, uma série de fatores, as coisas não materializam-se. E o problema do entorno, essa interação, integração, isso não é fácil, porque são dois entes federativos, tem que ser aprovado por Câmara de Vereador, tem que ser aprovado por Assembleias Legislativas, Legislativo do Distrito Federal, Legislativo de Goiás. Enfim, os governadores têm que sentar, técnicos têm que levantar. Não, é um negócio muito complicado, muito complicado. Então, essa esperança de que vai resolver com passe mágico, esquece. Isso aí vai perdurar por muito tempo ainda. Bom, então é isso. Beleza. Antes de a gente ver para a próxima matéria sua, quero ver o seguinte: quer dizer que o Policarpo agora vai continuar na presidência. Aí o Supremo vale a pena. Aí todo mundo acredita no Supremo. Não, o que aconteceu foi o seguinte: o advogado do Policarpo é um advogado brilhante, que é o Demóstenes Torres. É um dos advogados mais caros que hoje. Ele está a nível de Cacai, só que ele é mais discreto. E ele conseguiu, junto aí ao Supremo, deixar essa pauta só vai ser julgada em 2023. Então, enquanto isso, Policarpo fica tudo como antes no quartel de Abrantes. Não fica do mesmo jeito. O que está encrencado é o prefeito. Né? O prefeito está muito mal avaliado pela população. A população o goianiense, de um modo geral, tem uma percepção de que o Rogério não dá conta da gestão. E repito, o Rogério é um cara decente, é um cara bem intencionado, mas, infelizmente, o ramo dele não é gestão pública. E, para piorar, ele só tem auxiliar ruim ao lado dele. Aí os vereadores lotearam a prefeitura, aí, meu filho, vira o caos. Não há prefeito, por mais gênio que seja, que consegue resolver um problema desse. Não resolve. Então é isso que está ocorrendo aí com Sua Excelência Rogério Cruz. E o Policarpo, enquanto isso, é o rei, é a última Coca-Cola do deserto. Porque o presidente da Câmara, ele controla praticamente todos os vereadores, e o Rogério fica aí pendurado aí, dependendo da Câmara. Porque se qualquer movimento que ele fizer em falso, a Câmara pode inventar um impeachment dele aí, e aí? Então, e quem sofre com isso é a população. O Rogério não tem um orçamento, acabou com o orçamento de comunicação. Como é que ele vai multiplicar, fazer contraponto com a opinião pública, se não tem verba de publicidade? Jornal nenhum, veículo nenhum de comunicação vai ficar tecendo loas para grupo político. Não vai. Não vai porque sabe que o cidadão, de um modo geral, aquelas coisas que são pontuais, tudo bem, os veículos comentam, divulgam, mas construir a imagem de um governante só com grana. Bom, antes, ainda saltando aqui no hoje aqui, estou vendo a coluna aqui, que não é a sua, mas é de política. Quer dizer que o Mendanha tem que se reorganizar, cara? Tá feia a coisa para ele? Tá sem pai, sem mãe? Ele disse que tem. A última vez que eu conversei com ele me falou que tem muito tempo ainda. Ele tem muito tempo. Tem lá a possibilidade aí do entendimento jurídico, de que ele possa disputar a Prefeitura de Goiânia em 2024.
embora a lei diga que o sujeito que está no segundo mandato não pode disputar um terceiro mandato, mas aí ele alega que renunciou logo no início do mandato. Ele iniciou, tinha 1 ano de mandato só, então ele renunciou. Então, essa discussão ela vai ser jurídica. Ué, Ela mas vai aí lá tem precedente. Aquele cara do Rio Grande do Sul foi a mesma coisa, ué. Ele saiu, foi disputar a coisa e voltou e ganhou novamente o governo, ué. Seria a Você situação. falou o Eduardo Leite? É, a situação do Mendanha. Por quê? Não, totalmente não. O Eduardo Leite, Era governador. ele era governador, ele saiu para Disputar a presidência. a presidência. E aí abandonou, né? Ele se afastou do governo. O outro assumiu. Aí ele voltou, mas ele tá no segundo mandato, amigo. Ele estava no primeiro mandato. Agora que ele vai disputar o segundo mandato. Ah, tá. Tá certo, amigo. É diferente. Tá o certo. Mendanha estava no segundo mandato. Não importa que seja um mês do segundo mandato. Tá certo. Se fosse no primeiro, mas aí, como a discussão jurídica é essa que eles vão levantar, porque a lei não é muito clara em relação a isso. Pô, aí vão levantar essa jurisprudência aí na Suprema Corte a partir do ano que vem. Então, dito isso, o Mendanha pode vir a disputar a Prefeitura de Goiânia. Se não der certo, há a possibilidade dele assumir o novo partido aí da fusão do Patriota com o PTB, que é o Brasil 35. Acho que é Brasil. Brasil 35. Mais Brasil. Mais Brasil. Mais Brasil 35. Eu acho que é isso. Mais Brasil. O nome da nova legenda é Mais Brasil. Se ele assumir, aí ele vai, o projeto e não der certo esse negócio da prefeitura, ele vai assumir não repara não, caros ouvintes, em casa é assim mesmo. Ele vai assumir o protagonismo aí, construir a candidatura dele em 2026 para o governo. É isso aí. É esse o projeto. Bom, eu conversei rapidamente com ele dia desse e é mais ou menos essa linha que ele vai seguir, né? Esse entendimento jurídico e a possibilidade de assumir esse novo partido aí da fusão PTB Patriota, que é o Mais Brasil. Bem, agora sigamos aqui, ainda dentro do hoje aí. Desenrola esse imbróglio aí da Câmara de Vereador de Goiânia, a Rodarte aí afastada, 5 vereadores estão derrubados. Que história é essa aí? O que está pegando aí em Goiânia, além do Policarpo? Pô? A Justiça já cassou nessa legislatura 5 vereadores. Afastou 5 vereadores, não cassou, afastou. Porque uns ainda estão sob júdice e tal. É o caso da Rodarte. A Rodarte mudou de partidos fora da legenda, fora da janela. E isso a legislação não permite. Ela foi cassada por isso. Mas ela disse que vai reverter o processo. Aí aquele negócio vai justificar que estava sendo hostilizada dentro do partido, etc. Enfim. Mas, de qualquer maneira, ela está lá na Câmara, continua na Câmara, até ver o que a Justiça vai fazer. Mas isso só o ano que vem. E o Bruno Enquanto Diniz? isso, ela fica lá. Bruno Diniz, Santana Gomes, Marlon Teixeira e Márcio Carvalho. Os caras saíram mesmo? Não. Santana Gomes, esse pessoal, não. Já está transitado em julgado. Vão recorrer, mas isso é bobagem. Mas os suplentes assumiram? Os suplentes assumiram? Já. Ah, tá. Já assumiu. É do Cidadania. São dois, se eu não me engano, 2 vereadores do Cidadania. Então,
Mas é isso, a política aí sai do voto e vai para o tapetão. O importante é que esteja lá no céu. Engraçado, né? No final tudo para no Supremo, né, cara? Aí nego fala, mas no final vai recorrer à justiça, cara. É esse que é o problema, né? Não tem uma definição, Não, né? a crítica que tem em relação ao Supremo é o ativismo político. Porque o Moraes extrapolou o que está na Constituição. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá. Aí a imagem que passa é que o judiciário é superior aos outros poderes. Mas por que isso? Porque o Congresso é omisso. O Congresso é omisso. Por que está a guerra lá dentro? Por que está a guerra? Por que o Rodrigo Pacheco está sendo execrado? Aliás, esse Rodrigo Pacheco é um verdadeiro bundão, esse cara. Eu tinha apostado que esse Rodrigo Pacheco seria o candidato a presidente da República, a terceira via. O cara ficou naquele negócio, parecendo biruta de aeroporto, não definia. Agora está aí de novo o Rogério Marinho, pode atropelar ele no Senado. Com certeza. Pode atropelar ele no Senado, porque você tem que lembrar que a bancada do PL são 11 senadores. E tudo que o Congresso quer é emparedar o Lula. Vocês têm que lembrar disso. Tá todo mundo salamex aqui e tal, mas lá nos bastidores a coisa está fervilhando. E eu converso nos bastidores aí todos os dias. Se é um jornalista político que conversa com as fontes todos os dias, até de noite, até tarde da noite, sou eu. Insisto. Os bastidores. Claro que a maioria é coisa plantada, é chute, enfim. Mas é isso. Bom, para finalizar aí a sua participação, tá feia a coisa para as Forças Armadas? Já caiu o padrão? Não caiu, não, ao contrário. Caiu, não? As Forças Armadas, segundo a pesquisa do IBGE, as Forças Armadas têm 50% de aprovação, são muito mais confiáveis do que a Justiça. 75. A Justiça está lá num patamar lá embaixo. Eu não pus para não criar muita polêmica, mas basta pesquisar aí no IBGE. A Justiça brasileira está muito abaixo, se eu não me engano, quase 50% abaixo do índice de confiabilidade das Forças Armadas, principalmente o Exército. Aí, em primeiro lugar, se eu não me engano, está os bombeiros, que sempre bombeiro é uma prestação de serviço, a Polícia Militar e Polícia Civil. Então, é nessa ordem. E em último, de Força de Segurança é Guarda Municipal. Isso aí é mais local, né? De qualquer maneira, as instituições brasileiras sofrem agora de credibilidade, Silvestre. Caíram muita credibilidade. Pois é, a Justiça vai ter que fazer um esforço tremendo, muito grande, para poder sair da corda do ringue. Mas, pelo que eu tenho visto aí, esses ministros da Suprema Corte estão se lixando para isso, para patulé do andar de baixo. O cara é vitalício, pô. O cara vai até 75 anos, não tá nem aí, pô. Tá, né? Chova, faça a Esses caras não pensam de jeito nenhum, eles não querem nem saber. Então, mas, de qualquer maneira, mas isso é ruim para os investimentos, né? O investidor fica numa insegurança jurídica terrível. E, no ponto de vista político, você tem que analisar que, no ponto de vista político, é um componente ruim você ter forças armadas com maior confiabilidade do que a Justiça. A Justiça tinha que estar em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo lugar, porque a Justiça é fundamental, cara. O cara, quando ele procura Justiça, ele quer tirar dúvidas e resolver uma pendenga de qualquer ordem. Então, mas aí, Silvestre, você vai me desculpar, é o seguinte, a Justiça começou a ficar pendente ou com falta de credibilidade mais acentuada
de 2019 para cá, assim que o Bolsonaro entrou, porque ele começou a bater no Supremo, bater, e aí é que negócio, só ladeira abaixo. Que até antes do Bolsonaro, mesmo no impeachment da Dilma, aquele negócio todo, ninguém questionava o Supremo, tá? As decisões erradas que o Supremo tomou, tá? Ninguém questionava, ninguém ia para a rua dizer que queria cabeça, que eram esses mesmos caras, ou pelo menos a maioria, tá? Era o Lewandowski, era o Facchini, aí tinha o Celso de Mello, né, o Marco Aurélio Mello, tal, mas só mudou dois né, nesse tempo aí, 2 ou 3, né? E ninguém falava mal do Supremo. O Supremo era Supremo. O Bolsonaro entrou, a primeira coisa que foi, começou a questionar o Supremo. Aí daí em diante, a coisa só vem com o Xandão, tá? Ninguém nem sabia quem era Xandão. Xandão era o secretário lá como é que se diz, de Segurança de São Paulo. Quando o Alexandre de Moraes entrou, digo, agora, pô, o cara é o cara. Resolveu lá a segurança em São Paulo, não sei o que, Ibererê, Barará. Depois caiu em desgraça. Aí, assim como o Barroso, aí os outros aí. Então, quem é, na minha visão, quem fez a degradação do Supremo, promoveu a degradação do Supremo, ou pelo menos fez a propaganda contra, foi o Bolsonaro, tá? Com essa a ideia dele Vou maluca. derrubar essa tese sua antes de você concluir. Vai, diga. Justiça, amigo. Justiça, quando se mete na política, não tem como, é um caminho sem volta. Política é uma porta, só tem uma porta, só uma entrada, ela não tem saída. E a Suprema Corte, do jeito que está, a tendência é cada vez ficar pior. Mas eu estou dizendo, ela foi levada a isso. Sentimento de divisão, não, isso é sociologia, amigo. O Ué. sentimento de divisão no país, ele está tão aguçado que, e como não está tendo nenhum movimento, e todo mundo está vendo que não vai ter movimento, é tudo em nome da democracia. Para a esquerda, contestar é golpista ou é golpista ou está querendo impedir o Lula. Se do lado da esquerda critica, não, aí é democrático. Mas não tem lógica. Então, esse 2 pesos e 2 medidas na justiça está atrapalhando essa credibilidade. Não tem como as decisões, são decisões assim, das mais estapafúrdias. Ou o Pacheco teve que pedir, que é submisso à Suprema Corte, teve que pedir o Alexandre de Moraes, o Pacheco não teve coragem de fazer isso, quem fez foi o Arthur Lira, chegou no Moraes e falou, olha, tem que liberar as contas dos deputados, porque isso é interferir no outro poder. Aí o Moraes teve que liberar, porque se ele falasse não, ele ia criar uma crise institucional. Então, assim, é porque as pessoas não percebem. Essa alienação brasileira me mata. Eu estou tendo taquicardia por conta de tanta burrice, tanta desinformação. Não é burrice, é desinformação. Porque as pessoas são inteligentes. O problema é a desinformação, que é grande demais. Tá, mas você vê o seguinte, olha só, deixa eu fazer o contraponto. Quando a Dilma caiu, o PT não foi na rua, e porra, quebra-quebra, faz acontecer, não sei o quê. Imagine se a esquerda toda se revoltasse como o Bolsonaro, os direitos estão fazendo. Tá? Qual seria o tratamento? Imagine se o MST começasse a pregar guerra armada, não sei o quê, se prosperaria. Tá? Se alguém ficaria complacente. E aí. Eu duvido que a justiça. Eu duvido que os ministros aliados ao Lula, ex-funcionários do Lula, dos governos petistas, iria tomar uma atitude drástica. Duvido. O Exército ia ficar parado? O Exército ia deixar. O Exército ia ficar parado. Ia ficar parado? Vai botar uma opção de pessoal do MST? O Exército está parado, meu filho. O Exército está parado. Como que está parado? Não, na minha visão, Silvestre, é que negócio. Quando você não toma atitude, você é complacente com aquilo. Tá? A bagunça que está ali no QG do Exército, tá? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer outra época, ali, o nego já tinha sido varrido. Tá? Mas varrido mesmo. Aliás, não tinha nem chegado perto, para começar. Tá? Porque é área militar. Exatamente. Área de segurança. Não tinha nem chegada. Então, aquilo ali esquece.
O cara podia fazer acampamento na esplanada, lá em casa, em qualquer outro lugar. Ali no QG, o cara não chegava nem a 200 metros do coisa. Os caras estão quase na porta, pô, todo dia enchendo o saco, tá? Então, é uma complacência, tá? Se fosse do outro lado, isso aí não existiria, tá? Quando houve a guerra, o lance dos caminhoneiros lá, todo mundo gritou pra caramba. Então, eu não sei. 30 minutos. Faltando já, 30 minutos já, bateu em cima para você. Só para você, então, a gente terminar, tá? Que tem esse negócio do avião? A gente não pode mais viajar, não, é? Para finalizar. Rapaz, a passagem aumentou 40%. Aí assim, já estamos fazendo meme aí. O Lula disse que o brasileiro ia voltar a viajar de avião. Vai nada, esquece. 40% a passagem aumentou. O querosene, e as empresas estão justificando, o querosene de aviação aumentou 130%. 128%, se eu não me engano. É descontrole, Silvestre, é que negócio. Não, então, aí... De quem aí? Vai ter que reorganizar o país novamente para poder tem que zerar ver o tudo, que acontece. Agora, esse negócio de comer picanha, nem picanha sintética, que uma das notas que está aí na coluna xadrez é essa, que a partir de agora nós vamos comer carne de laboratório. Eles pegam uma pena de uma galinha, põe num líquido, aí tira todos os sabores, tudo que tem, que você come no frango e gostou dele. Diz que é uma carne mais saudável, porque não tem nenhum tipo de germe, nenhum tipo de contaminação, bactéria e doença. Então, daqui a algum tempo, nós vamos ter picanha nas gôndolas, vegetal não, para os veganos, esse povo aí que não come carne. É uma carne que tira da pena da galinha, do embrião, tira do embrião do animal e transforma em proteína. Multiplica essa proteína. Você tá vendo? Você é muito venenoso, pô. Só para sacanear o futuro presidente, que não vai ter picanha. Vai ser picanha sintética. Vai ter picanha sim, mas sintética. Essa, talvez. Aí é genérica. Vai ser a genérica, picanha genérica. Amigo, um abraço, bom final de semana para você, para Adriana, até segunda-feira. E na semana que vem é a reta final nossa, tá? Na próxima sexta-feira a gente para, tá legal? Na próxima sexta? Recesso? Recesso pra gente aí, que você não é de ferro, porra. Tá bom? Eu que o digo. Então pronto. Beleza? Então falou. Então já estou te preparando aí, até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é o último dia nosso do ano. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. 8h47.